Então hoje a gente vai ver mais algumas regrinhas que vai facilitar o cálculo de derivadas de certas funções. Vamos começar com o que a gente chama de regra do produto. É o seguinte, imagina que você tenha duas funções, f de x e g de x. E aí você tem uma nova função formada pelo produto entre elas. Você tem lá f de x vezes g de x. E aí, imagina que você queira calcular a derivada nessa função produto. A gente lembra que para calcular a derivada de f de x mais g de x, a gente quer calcular a derivada disso aí, a gente faz, isso aqui vai ser a derivada da f mais a derivada e aí, dado que vale essa propriedade aqui para a soma, a gente fica tentado de, na hora de calcular a derivada disso aqui, a gente pode ficar tentado a fazer a mesma coisa que a gente faz aqui quando é a soma. A gente pode falar assim, isso aqui vai ser igual a derivada da f vezes a derivada da g. Só que isso aqui não é verdade. Você não pode fazer isso jamais. Por exemplo, se você tiver aqui a sua função f de x é igual a x e g de x igual a x quadrado. A gente sabe que o que a gente aprendeu lá sobre a derivada de potência de x, a gente tem que o f' de x, né, que é a derivada do x, vai ser igual a 1. E a derivada do x quadrado, né, desce o 2 aqui, e aí fica 2x. E aí... E se a gente fizer o produto de f vezes g, quem vai ser a função f vezes g? Vai ser x vezes x quadrado, que é igual a x ao cubo, certo? E a derivada de x ao cubo, né, que seja a derivada desse produto aqui, vai ser 3x quadrado, certo? Mas observa que se eu pegar f' e multiplicar por g', eu vou obter quanto? 2x, que é diferente disso aqui. Então você vê que isso aqui mostra que a derivada do produto é diferente do produto das derivadas. Então a gente vai ver agora aqui uma regrinha que nos permite calcular a derivada de um produto. E aí, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, eu vou construir aqui um retângulo. Vou até pegar esse daqui que está pronto. Olha só. Primeiro visualize somente esse retângulo aqui com fundo branco. Então aqui eu tenho duas funções. Eu tenho uma função u de x, tenho uma função v de x. E aí a função u, ela está representando aqui o comprimento desse lado daqui, ó. E a função v está definindo essa altura desse retângulo. Então aqui eu tenho u e aqui eu tenho v. E a área do retângulo, né, é dado por u vezes v, certo? Que é base vezes altura. Aí olha só. Vamos dizer agora que eu faço o incremento, né? Então aqui eu tenho, digamos que eu tenho u de x e aqui eu tenho v de x. E aí, digamos que eu faço um incremento de ΔX. Então, eu faço U de x mais ΔX. Beleza. Então, olha só. Isso é, na verdade, o que eu quero mesmo. Eu quero... Deixa eu pensar aqui. Tá, beleza. Eu vou fazer o incremento de u de x somando ΔX. Então,
esse ΔX vai ser um pequeno incremento que eu vou fazer na variável x. E aí, isso aí, né, vai me dar um outro valor para o lado do retângulo. Então, digamos que agora eu tenho que esse lado daqui, ele mede exatamente... Ele mede, na verdade, vai ser aqui o V de x mais ΔX, e esse lado aqui inteiro aqui vai medir o de x mais ΔX. Aqui eu estou imaginando que ao fazer esse incremento de ΔX aqui, no meu desenho, eu estou aumentando o valor da função. Tá, beleza. Mas assim, qual foi a variação que o meu retângulo ele sofreu ao fazer esse incremento aqui do x com o ΔX? Primeiro, né, na minha altura, eu tive um aumento aqui do meu comprimento do lado, né, que vai ser dado por, que eu vou chamar aqui de ΔV, que é o V de x mais ΔX, menos o V de x, certo? Esse incremento aqui que teve, assim, a princípio eu tinha um retângulo branco aqui. E aí, ao fazer variar aqui, né, o ΔX, o V, ele sofreu uma variação e ele agora mede esse comprimento aqui maior. Então, antes o retângulo media só isso aqui, e agora ele mede isso aqui. Quero saber quanto eu aumentei a minha altura. Então, a minha altura aqui, a diferença da altura aqui vai ser a altura final, né, que é o V de x mais ΔX, menos a altura inicial, que é o V de x. Então, isso aqui vai me dar a variação que a minha altura teve, ok? Que aí eu estou chamando de ΔV. E a mesma coisa com relação à base aqui, né? Eu tinha esse tamanho aqui, o de x, e agora eu tenho esse tamanho aqui maior, que é o de x mais ΔX. E aí ele sofreu um incremento aqui de ΔU. E aí, para calcular esse ΔU ele é dado calculando U de x mais ΔX, menos U de x. E aí, quem vai ser a área do retângulo maior? A área do retângulo maior vai ser dado por U de x mais ΔX vezes o V de x mais ΔX. Então, isso aqui, né, é a área do retângulo maior, que é aqui a base agora mede U de x mais ΔX e a altura mede V de x mais ΔX. Então, eu estou calculando o produto de base vezes altura, né? Isso vai me dar a área do retângulo todo, completo. Beleza. Mas olha só. Daqui, se eu isolar o V aqui, né? Isso aqui vai ser igual, se eu for isolar isso aqui, eu vou passar isso aqui que está subtraindo para o lado de cá, somando, e vou ficar aqui. V de x mais ΔX é igual a V de x mais ΔV, certo? E daqui eu concluo que U de x mais ΔX, isso aqui vai ser igual a U de x mais ΔU. Então eu vou substituir esses valores aqui nesse meu produto aqui. Então isso aqui vai ser igual a... Então, U de x mais ΔX é igual a U de x mais ΔU. Vezes o V de x mais ΔX vai ser V de x mais
o ΔV. Eu vou fazer agora a distributiva aí. Eu vou obter que o de x vezes v de x mais... vou colocar ΔV primeiro, só para... sem nenhum motivo especial. Vezes u de x mais... Agora eu vou fazer ΔU vezes o v de x mais ΔU vezes ΔV. Beleza, então isso aqui vai ser o meu produto, vai ser a área disso aqui tudo. E se você for observar aqui, né, eu tenho o V aqui, é a área desse retângulo, ΔV vezes U é a área desse retângulo daqui, ΔU vezes V é a área desse retângulo daqui, e ΔU vezes ΔV é a área desse retângulo daqui, ó. Então, de fato, se eu somar todas essas áreas aqui, eu vou ter a área do retângulo inteiro. Agora, olha só. Se eu quiser calcular a derivada do produto, o que é que eu tenho que fazer? O V' de x, então assim, isso aqui é a derivada do produto, vai ser igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aqui eu estou usando simplesmente o ΔX no lugar quando eu boto o H. Então o H e o ΔX é a mesma coisa. Então eu tenho isso aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o V aplicado em x mais ΔX. Então eu vou ter o V aplicado em x mais ΔX menos o V aplicado em x sobre ΔX. Então aqui eu só escrevi a definição de derivada. Tá muito estranho? Tem muita coisa nova aí para vocês? O quê? O que que tá... Aqui eu só mudei o H que eu costumava colocar com o ΔX, só isso. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Eu posso colocar ΔX, posso botar Y, Z. E aí aqui, né, tipo assim, eu tô chamando, meio que assim, eu tô agrupando aqui a função produto, então isso aqui é como se fosse um F. Isso aqui é um F. Então aqui eu tô aplicando um F dessa soma aqui. Aqui eu tenho um F do X. Então aqui, imagina que eu tenho o H no lugar disso aqui. Então é a mesma coisa que a gente já está acostumado a ver. Agora olha só. Eu vou escrever aqui igual ao limite de ΔX tendendo a zero. Ó, isso aqui, quando eu faço assim, eu faço o V aplicado em qualquer coisa que eu quiser. Eu vou colocar aqui Z, por exemplo. Isso aqui, a gente define isso aqui como sendo U aplicado em Z vezes V aplicado em Z. Então, quando eu boto assim, né, o produto da função aplicado em alguma coisa, é a mesma coisa que o U aplicado nessa coisa vezes o V aplicado nessa coisa. Então, aqui, né, eu tenho a função produto aplicado nisso aqui. Isso aqui vai ser, então, o U aplicado em x mais ΔX vezes o V aplicado em x mais ΔX. Então, isso aqui é essa parte daqui.
E a mesma coisa para essa parte daqui, ó. Então isso aqui eu vou ter menos. E aí U vezes V aplicado em x é a mesma coisa que U de x vezes, vezes V de x. Então eu tenho U de x vezes o V de x. Tudo isso dividido por Δx. Beleza. Aí, olha só, isso aqui é exatamente o que a gente calculou aqui em cima. Olha, o que eu tenho aqui é o que eu tenho aqui, tá vendo? Então eu vou substituir isso aqui por isso daqui. Então isso aqui vai ser igual ao limite quando Δx vai para zero. Então eu vou até dar um Ctrl C, Ctrl V aqui que fica mais fácil. Vou copiar isso aqui tudo e vou colar aqui. Então isso aqui é apenas esse pedacinho daqui, ó. Então eu tenho que botar ainda menos isso daqui. Então menos U de x, V de x. Tudo isso dividido por Δx. Aí eu posso cancelar, né? Eu posso cancelar isso daqui com isso aqui, ó. Certo? Beleza. Agora eu vou separar essa fração aqui. Oi? Observa que aqui eu tenho ΔV, aqui eu tenho ΔU. Então, são coisas diferentes. Tipo, isso aqui é o nome de uma única variável. Não, mas o V e V1 não é alguma coisa. Oi? O V e V1 não seria a mesma coisa. Mas aqui eu até cortei aqui, né? É porque, tipo assim, ó, isso aqui, ó, é ΔV, que é uma coisa, vezes U. E aqui eu tenho ΔU vezes V. Então, assim, ΔU é diferente de U, né? Então, olha só, isso aqui vai ser igual ao limite quando Δx tende a zero e aí o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui, ó, as frações. Eu vou escrever isso aqui como sendo ΔV vezes U de x sobre Δx mais... Não, assim, eu vou, a princípio, escrever tudo dentro do limite só. Tá, eu vou separar logo de uma vez, então. Mais o limite, quando Δx tende a zero, de ΔU vezes V de x sobre Δx, mais o limite, quando Δx tende a zero, de ΔU, ΔV sobre Δx. Beleza. Agora, olha só. Esse U de x aqui, né, ele não depende da variável do limite, ó. A variável do limite é Δx, e esse U de x aqui é como se fosse uma constante, considerando o Δx. Então, eu posso tirar isso aqui do limite. Mesma coisa com o V de x. Então, isso aqui vai ser igual a U de x vezes o limite, quando Δx tende a zero, de... eu vou ter ΔV. Mas quem é ΔV? ΔV é
v de x mais delta x menos v de x, certo? Sobre delta x. Mais, aqui eu vou tirar o v de x para fora. X, então eu tenho vezes limite, quando delta x tende a zero. E aí eu vou ter... Agora eu vou escrever delta U para poder ficar mais compacto. Eu escrevi assim de forma expandida só para vocês enxergarem que isso aqui é exatamente isso aqui. A mesma coisa vai valer algo parecido aqui para o delta U. Mais... E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou separar o produto aqui. Então eu vou botar aqui o limite, quando delta x tende a zero de delta U, mais, ou melhor, vezes, o limite, quando delta x tende a zero, de delta V sobre delta x. Aí vocês podem pensar assim, ah, mas esse delta U, esse delta V aqui, ele não está dependendo do delta x, então eu posso tirar do limite. Mas não é verdade, né? Porque o delta V, por exemplo, ele é igual a esse aqui, ó, que depende do delta x. Então, assim, tanto o delta V quanto o delta U, ele depende do delta x. Por isso que eu não posso simplesmente tirar isso aqui do limite. Aquele limite de delta U não vai ser sobre delta x também, não? Então, quando a gente tem um produto, tipo assim, ah, eu tenho que, sei lá, por exemplo, x vezes y sobre z. Isso aqui não é igual a x sobre z vezes y sobre z. É diferente, né? Certo? Porque isso daqui, ó, se eu for fazer isso aqui, vai ficar xy sobre z ao quadrado. Isso aqui é igual a x vezes y sobre z. Certo? Então, por isso que eu não podia repetir o delta x aqui embaixo do delta U, senão eu teria uma coisa desse tipo aqui, né? Só se eu tivesse delta x ao quadrado. Entendeu? Beleza. Agora, olha só que interessante. O que é isso daqui? A derivada. Exatamente. Isso aqui é a derivada de v no x. Então, isso aqui vai ser igual a u de x multiplicado pela derivada de v em x. Certo? Então, esse aqui é exatamente a definição disso daqui. Mais... E agora eu tenho o v de x. E o que vai ser isso aqui? A derivada de u em x, né? Beleza. Agora, olha só. Isso daqui vai ser o quê? Exatamente. Então, vou botar aqui um mais. Eu vou colocar aqui o v' de x. Agora, ó, quanto que vale esse limite aqui? Oi? Não, assim, delta U, ele é o valor que está aqui dentro, né? Mas quando eu faço o delta x ir para zero, o delta U, ele vai para onde? Olha só, lembrando que o delta U é igual a U de x mais delta x menos U de x. Então, ó, como a função U ela é diferenciável, então lembra que toda função diferenciável ela é contínua. E quando você tem que uma função ela é contínua, se eu tenho isso aqui e eu faço o delta x ir para zero, então o limite disso aqui quando o delta x vai para zero vai ser U de x. E aqui eu tenho menos U de x, que vai dar zero. Então, o limite de delta U quando o delta x vai para zero é igual a zero. Então, esse limite aqui, ele vale zero. Então, eu vou ter o zero multiplicando com v' de x. Mas zero vezes qualquer coisa vai dar zero, né? Aqui vai dar zero. Então, vai me sobrar apenas
U de x vezes V' de x mais V de x vezes U' de x. Então, olha só, a derivada do produto é igual a o primeiro, que é o U, multiplicado pela derivada do segundo, que é o V, mais o segundo multiplicado pela derivada do primeiro. Então, encontramos uma regrinha para calcular a derivada do produto de duas funções. Então, de forma geral, né, nós temos que a derivada do produto, né, dado que f e g são ambas deriváveis, então a derivada do produto vai ser igual o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. E usando a notação de linha, que é mais compacta, eu tenho a derivada do produto é igual a f vezes g' mais g vezes f'. Então, vamos usar essa regrinha para calcular a derivada da função f de x dada por x vezes e elevado a x. Então, f' de x vai ser igual a... Então, olha só. O f de x, ele é o x multiplicado por o elevado a x. Então, você pode pensar que no u de x igual a x e o v de x igual a e elevado a x. E aí você tem que a sua função f de x é igual a esse produto. U de x vezes o v de x. Então, usando a regrinha que a gente acabou de descobrir sobre a derivada do produto, então a derivada da f vai ser a derivada desse produto aqui, que vai ser o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, quem é o primeiro? O primeiro é x, né? Então eu vou ter x vezes a derivada do segundo. Quanto que é a derivada de elevado a x? É ele mesmo, né? E elevado a x. Mais o segundo, que é o elevado a x, multiplicado pela derivada do primeiro, que vai dar 1. Então vai dar elevado a x. Aí você pode colocar em evidência aqui, caso você queira. Vai ficar x mais 1 multiplicado por e elevado a x. Então esse vai ser o f'. Vamos calcular a segunda derivada. Então a segunda derivada vai ser a derivada disso aqui, ó. Então novamente eu vou usar a regra do produto, porque eu tenho isso aqui multiplicado por isso aqui. Então eu vou ter o primeiro, que é x mais 1, multiplicado pela derivada do segundo, que vai ser o elevado a x, mais a derivada do primeiro, que vai dar quanto a derivada disso aqui? Oi? Vai dar 1, né? Porque eu tenho que a derivada do x vai dar 1, a derivada do 1 vai dar 0, então vai ficar 1 mais 0 que dá 1. Então, eu tenho o segundo multiplicado pela derivada do primeiro, que vai dar e elevado a x. E aí eu posso colocar novamente em evidência, né? Então eu vou ficar com x mais 1 vezes e elevado a x, que é igual a x mais 2 multiplicado por e elevado a x. Então essa é a segunda derivada. Vamos calcular a terceira derivada. Então eu vou ter o primeiro vezes a derivada do segundo. Então vai ficar x mais 2 multiplicado por e elevado a x, mais a derivada do primeiro, que é 1, multiplicado pelo segundo. Então vai ficar e elevado a x. Então, novamente, colocando o elevado a x em evidência, eu vou ficar com x mais 3 vezes e elevado a x. E na hora de calcular o f4' aqui,
eu vou obter x mais 4 vezes z elevado a x. No geral, se eu for calcular a enésima derivada, a gente percebe que ele está seguindo um padrão aqui, né, na hora que eu vou derivando, né? Primeira derivada, eu tenho aqui o x mais 1, a segunda derivada tem o x mais 2, a terceira derivada tem o x mais 3, quarta derivada tem o x mais 4. Então, quando eu tenho a derivada enésima, eu vou ter o que aqui? X mais n, né? X mais n multiplicado elevado a x. Então, essa vai ser a enésima derivada. Vamos calcular a derivada agora da função f de t. Observe que a função f de t, ele é o produto da função raiz de t vezes a função a mais bt. Então, eu vou usar novamente a regra do produto. Na verdade, eu vou fazer essa derivada de duas formas diferentes. Então, eu vou botar aqui solução 1. Então, f' de t vai ser igual a derivada do primeiro, que vai ser... Então, eu tenho que raiz de t é igual a t elevado a meio. Então, eu vou usar a regrinha da potência lá que a gente aprendeu. Então, a derivada da raiz de t vai ficar 1 sobre 2 vezes t elevado a menos meio. Que aí eu fiz meio menos 1, que dá menos meio. Multiplicado por a mais bt. Mais o primeiro, que é a raiz de t, multiplicado pela derivada do segundo. Quem é a derivada disso aqui com relação a t? Alguém sabe quem é a derivada disso aqui com relação a t? Olha só, quem é a variável aqui? É o t, né? Então, o a e o b são constantes. Qual é a derivada disso aqui? Zero? É porque B vezes zero. Só B. Por que b vezes zero? Vai ser raiz de T vezes B. Se a derivada disso aqui vai ser b, né? Beleza, então isso aqui vai ser igual a... Deixa eu reescrever isso aqui de outra forma. Isso aqui é igual a 1 sobre 2 raiz de t, multiplicado por a mais bt, mais raiz de t vezes b. Deixa eu expandir isso aqui um pouco mais. Quer dizer, expandir não, juntar isso aqui. Então, vou colocar aqui 2 raiz de t, denominador, e aqui eu vou ter a mais bt, mais raiz de t vezes b, vezes 2 raiz de t. Então, eu tirei o MMC aí e somei tudo. Então, isso aqui vai dar igual a... Deixa eu ver aqui. A mais... Aqui é t, né? Raiz de 2 raiz de t. Então, olha só, que eu vou ter aqui raiz de t vezes raiz de t vai dar quanto? Vai dar t, né? Então, eu vou ficar com 2bt. Então, eu tenho mais bt mais 2bt. Tudo isso sobre 2 raiz de t. E aí, isso aqui eu posso juntar isso com isso, não posso? Posso? Vai dar quanto? A mais 3bt sobre 2 raiz de t. Então, essa é a derivada. Agora, vamos calcular de uma outra forma. Solução 2.
f de t é igual a raiz de t vezes a mais bt. Eu posso fazer a distributiva aqui, não posso? Então, isso aqui vai ser igual a raiz de t mais... vai ficar b vezes t raiz de t, que eu posso escrever como sendo t elevado a 3/2. Não posso? Porque raiz de t, t raiz de t, é a mesma coisa que t vezes t elevado a meio. Aí eu posso, já que eu tenho a mesma base, eu conservo a base e somos expoente. 1 mais meio vai dar 3/2. Que é o que eu botei aqui. Beleza, então f de t é igual a isso daqui, ó. E aí o que acontece? Eu posso derivar sem usar a regra do produto. Porque aqui agora eu não tenho mais o produto de funções, eu tenho essa função mais essa função. Então a derivada f' de t. E aí, lembrando aqui, né, que eu tenho o raiz de t é t elevado a meio, então a derivada disso aí vai ficar 1 sobre 2 vezes a vezes t elevado a menos meio. E a derivada do outro vai ficar 3/2 vezes b vezes t elevado a meio. Isso aqui vai ficar igual a sobre 2 raiz de t mais 3 sobre 2 b raiz de t. Aí eu posso tentar juntar aí, né? Então eu vou tirar o MMCI e aí vai ficar igual a 2 raiz de t embaixo. E aí eu tenho isso aqui dividido por isso aqui dá 1. 1 vezes a vai dar a. Mais... E aí eu tenho isso aqui dividido por 2 vai dar raiz de t. Raiz de t vezes isso aqui. Aí eu vou ficar com raiz de t vezes raiz de t que vai dar t. Então eu vou ficar com 3bt. Beleza? E observe que é exatamente o que a gente calculou em cima. Só que, na minha opinião, essa solução 2 aqui foi um pouco mais fácil, mais simples de resolver do que a de cima, né? Concorda? Ou às vezes você pode achar que não, né? A questão é, tipo assim, vai ter situações que você vai ter uma função que é um produto, mas aí você consegue fazer alguma manipulação de modo a ficar algo mais simples de calcular. Que foi esse caso daqui. Alguma pergunta? Não? Agora, por exemplo, aqui não tem para onde correr, tem que usar a regra do produto. Porque ele fala de uma função g, mas ele nem dá quem é a expressão a expressão da função z, a função g. Ele simplesmente dá o valor do g no x igual a 4 e dá o valor da derivada do g no x igual a 4. Então, tudo que você sabe da função g é isso. E ele quer saber quem é a derivada da função f no 4, sendo que o f é igual a raiz de x vezes g de x. Então, aqui eu vou ter que usar a regra do produto. Então, olha só. f' de x vai ser igual a derivada da raiz de x, que vai ser... Eu vou botar assim logo, 1 sobre 2 raiz de x. A gente já calculou lá em cima, então a gente já sabe calcular já. Vai ser isso, a derivada do raiz de x, vezes o g de x, mais raiz de x, vezes a derivada do g. Beleza, então calculamos a derivada, e ele quer que você diga quanto é que vale f' de 4. Então, f' de 4 vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de 4 vezes g de 4 mais raiz de 4
vezes g' de 4. Então, onde tinha x, eu substituí por 4 aí. E aqui na questão ele dá o valor de g de 4 e o valor de g' de 4. Então, isso aqui vai ser igual a... Aqui eu vou ter raiz de 4, vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4, então vai ficar 1 sobre 4. 1 sobre 4, vezes o g de 4, que é 2, mais raiz de 4, que é 2, vezes o g' de 4, que é 3. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2, né, que eu tenho 1 quarto vezes 2 vai dar 1 sobre 2, mais 6, que é igual a 13 sobre 2, né? Agora vamos descobrir qual é a regra do quociente. Então vamos lá. A gente tem duas funções, f de x e g de x, e eu quero calcular a derivada de f sobre g. Então, usando a definição, isso aqui vai ser igual ao limite. Agora eu vou até usar o h. Vou botar aqui com o h indo para 0. Então eu vou ter f sobre g aplicado em x mais h menos f sobre g aplicado em x, tudo isso sobre h. Então aqui agora eu estou utilizando a velha notação que a gente estava utilizando nas outras aulas da definição de derivada. Então eu tenho a função quociente aplicada no x mais h, menos a função quociente aplicada no x, tudo isso sobre o h, com h indo para 0. Então beleza, então isso aqui vai ser igual a limite, quando h vai para 0, de f de x mais h sobre g de x mais h. Então aqui, é simplesmente o quociente aplicado em algum valor vai ser o f aplicado nesse valor dividido pelo g aplicado nesse valor daqui, que foi que eu escrevi isso aqui. Então, isso daqui é isso daqui. Menos f de x sobre g de x. Tudo isso dividido por h. Então, olha só. A gente tem que o f de x mais h, ele vai ser igual a o f de x mais a variação do f, que eu vou chamar aqui de ΔF. E o g de x mais h, isso aqui é igual a o g de x mais a variação do g. Isso aqui foi igualzinho que a gente fez aqui em cima. Cadê? Que eu fiz isso aqui, né? O v de x mais ΔX é igual a o v de x mais a variação do v. Então aqui, simplesmente, em vez de usar o ΔX, agora eu estou usando o h mesmo. Então eu estou fazendo o f de x mais h é igual ao f de x mais o ΔF. Mesma coisa que eu fiz em cima, certo? Isso aqui é exatamente definido como sendo o incremento do f de x para o f de x mais h, né? Tipo assim, o ΔF é exatamente igual a f de x mais h menos o f de x.
E aí você isola o f de x mais h e você obtém isso aqui. Beleza. Agora, bora substituir isso daqui por isso daqui. Então, eu vou ter igual a o limite quando h vai para zero. E aí eu vou ter f de x mais delta f sobre g de x mais delta g. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu só usei essa substituição aqui. Tranquilo? E aí, menos o f de x sobre o g de x. E aí, tudo isso dividido por h. Beleza, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez naquela outra hora, só que agora utilizando essa expressão daqui, que vai ficar melhor pra gente. Então, isso aqui vai ser igual a... Então, eu vou tirar novamente aqui o MMC. Então, eu vou ter limite quando o h vai para zero. E aí, tirando o MMC do que está aí, você vai ter o g de x multiplicado por isso aqui, né? G de x mais delta g. Certo? Então, assim, meio que o MMC aqui nesse caso eu estou usando o produto disso com isso. Então, agora eu vou ter isso daqui dividido por isso aqui, vai dar somente o g de x multiplicado por isso aqui. Então, eu vou ficar com g de x multiplicado com f de x mais delta f. Peraí que tá pouco espaço. E eu tô achando que ainda não vou chegar no que eu quero, mas vamos prosseguir. Mais, no caso, menos. E aí eu vou ter f de x multiplicado por g de x. É isso mesmo? Não, Ó, isso aqui dividido por g de x vai dar isso daqui, né? Exatamente, isso aqui. Aí multiplicado por f de x, então eu vou ficar f de x vezes g de x mais delta g. Beleza. Oi? Isso, tudo isso aí sobre h. Agora vamos ver o que a gente pode fazer. Então agora a gente vai passar o h para cá, que nem a gente fez naquela hora. Então isso aqui vai ser igual ao limite quando o h vai para zero. E eu vou ficar com g de x vezes f de x mais delta f menos f de x vezes g de x mais delta g, tudo isso sobre g de x multiplicado por g de x mais delta g vezes h. Isso. Beleza. Agora, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos expandir isso aqui, ver o que a gente consegue obter com isso aí. Então, eu vou ter o limite quando h vai para zero. E aí eu vou ficar com g de x vezes f de x mais g de x vezes delta f menos f de x vezes o g de x menos f de x vezes delta g. Tá certo?
Aí a parte de cima, né? Tudo isso sobre g de x vezes aqui de x mais delta g vezes h. Beleza. Aí olha só, eu posso cancelar, né? Posso cortar, né? Corta isso com isso aqui. Então agora isso aqui vai ser igual a limite quando h vai para zero. Aí olha só, eu tenho o quê? Eu tenho isso aqui sobre isso daqui menos isso aqui sobre a mesma coisa. Então eu posso escrever isso aí separado. Então isso aqui vai ser igual a g de x delta f sobre g de x vezes g de x mais delta g vezes h menos f de x vezes delta g sobre tudo isso de novo, né? G de x vezes g de x mais delta g vezes h. Certo? Tranquilo, né? É um bocado de conta, mas tá dando para acompanhar, não tá? Beleza. Agora eu vou pegar isso aqui e vou fazer mais algumas separações aí. Deixa eu pensar aqui na coisa. Oi? Poder pode, mas eu não vou querer fazer isso não, porque no final eu vou querer obter uma coisa aqui legal. Porque, tipo assim, na verdade, eu vou querer que os denominadores aqui continuem o mesmo, sabe? Porque se eu cortar aqui, né, aí não vai mais ficar igual esse, porque aqui eu não vou poder cortar o g de x. Então tá, então isso aqui é igual ao limite quando h vai para zero. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou botar aqui... Deixa eu pensar aqui. Eu vou botar g de x sobre g de x vezes g de x mais delta g vezes o delta f sobre h. Então, aí eu não fiz nada, né? Eu só escrevi a fração aí de uma forma separada aí, mas isso daqui é igual a isso daqui, né? Menos, vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou botar aqui f de x dividido por g de x vezes g de x mais delta g vezes delta g sobre h. Aí olha só, quando h vai para zero, isso aqui vai para onde? Por que zero? Oi? Não, olha só, esse ΔF, você lembra quem é o ΔF, né? O ΔF é igual a f de x mais h menos f de x. Então aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o ΔF sobre h é igual a isso aqui sobre h. Isso aqui para vocês é algo familiar? Quando o h vai para zero, isso aqui vai para onde? Oi? É a derivada, né? Isso aqui, quando h vai para zero, é a derivada da f no x. Vocês lembram da definição de derivada? A derivada de f no x é igual ao limite disso aqui quando h tende a zero. Então, quando o h tende a zero, isso aqui vai para a derivada da f. Certo?
Então, quando h vai para zero, isso aqui vai para a derivada da f. Isso aqui vai para onde? Para a derivada da g. E aí, olha só, isso daqui, ó, a única coisa que depende do h aqui é o meu ΔG. E como a função g ela é contínua, o ΔG ele vai para zero quando o h vai para zero. Porque o ΔG, lembra que o ΔG é igual ao g de x mais h menos o g de x. E aí, como a função g é diferenciável, então ela é contínua. E como ela é contínua, quando o h vai para zero, isso aqui vai para o g de x. Então, isso aqui vai para g de x menos g de x, que é igual a zero. Então, olha só, quando o h vai para zero, tanto o ΔG quanto... E aqui, na verdade, eu só tenho o ΔG e tenho o ΔG aqui, ele vai para zero. Certo? Então, isso aqui, calculando o limite disso aqui, né? Isso aqui ele vai para zero e vai ficar com g de x sobre g de x vezes g de x. Então, vamos calcular agora o limite aqui. Mas eu não vou querer cortar, não. Então, isso aqui vai dar igual a... Vai ficar igual a g de x sobre g de x ao quadrado vezes... Então, isso aqui, no limite, quando h vai para zero, vai ser a derivada da f de x, menos. Então, isso aqui vai ficar, quando o h vai para zero, vai ficar f de x sobre o g de x ao quadrado, né? Igual foi aqui. Vezes g' de x. Agora eu vou juntar tudo em uma fração só. Então, assim, se eu cortasse isso aqui, aí eu teria que novamente fazer ele aparecer para poder juntar, para ficar com o mesmo denominador. Então, isso aqui vai ser igual, agora juntando tudo numa fração só. No denominador eu vou ter o g de x ao quadrado e no numerador eu vou ter g de x vezes f' de x menos f de x vezes o g' de x. Que 2? Aqui eu tenho a derivada. A derivada não necessariamente é igual ao g. A não ser que a g de x seja igual a e elevado a x, né? Que aí a derivada é ele mesmo. Oi? Tipo assim, acabou. Eu já cheguei aonde eu queria chegar. Eu queria obter uma formulazinha para você calcular a derivada do quociente. Então, o que... E olha só, a gente fez um bocado de conta aqui, e assim, é interessante que vocês acompanhem a conta, que vocês entendam o que aconteceu aqui, né? Mas, basicamente, eu estava aqui deduzindo uma fórmula para a derivada do quociente. Mas, no final das contas, tudo que você vai precisar fazer, que você vai ter que ter na cabeça, é a fórmulazinha para, na hora que você vê um quociente de duas funções, você conseguir calcular a derivada. Mas aí, agora, já com a fórmula pronta, eu posso contar um jeito ou não posso? Não, assim, é porque só se eu escrevesse de forma separada, né? Só se eu escrevesse f' de x sobre g de x menos f de x g' de x sobre g de x ao quadrado. Você poderia escrever assim. Só que é até mais fácil de você meio que gravar a fórmula se você pensar dessa forma daqui, ó. Que aí o que é a derivada de f sobre g? Então, se você quer calcular a derivada... G vezes a derivada de f menos f vezes a derivada de g sobre g ao quadrado, né? Aí você costuma falar assim, a derivada do quociente vai ser
a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Pelo menos assim, eu decorei a fórmula com essas palavras. Então, no geral, a gente acabou de deduzir essa fórmulazinha aqui que a gente chama de regra do quociente. Que a derivada do quociente é igual a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. E usando a notação de linha, você tem isso daqui. Aí, ó, em outros termos, a regra do quociente diz: a derivada de um quociente é o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, todos dividido pelo quadrado do denominador. Então, vamos usar essa regrinha para poder derivar essa função daqui. Então, olha só, aqui você tem que o numerador é x² mais x menos 2, e o denominador é x ao cubo mais 6. Então, o y' vai ser igual a... Então, vamos lá. O numerador, que é x² mais x menos 2, quer dizer, mentira, vai ser a derivada do numerador, que vale quanto? 2x mais 1, né? Vezes o denominador, x ao cubo mais 6, menos, agora sim, o numerador, o numerador, x² mais x menos 2, vezes a derivada de baixo, né, que é 3x². Tudo isso sobre quanto? X ao cubo mais 6 elevado ao quadrado. Exatamente. E aí vocês podem expandir isso aí, né? Caso queira, vai dar 2x² mais 12x mais x ao cubo mais 6 menos 3x² menos 3x ao cubo mais 2, mais 6x². Tudo isso sobre x ao cubo mais 6². Aí vamos ver o que pode juntar aí. Eu tenho aqui x² com menos 3x², vai ficar menos x². Menos x². Menos 2x ao cubo, né? Menos 2x ao cubo. Mais 6x². Não, ainda falta gente ainda, né? Mais 12x. E mais 6. Tudo isso sobre x ao cubo mais 6 ao quadrado. Então, essa vai ser a derivada do quociente. Alguma dúvida? Aí é só decorar aquela regrinha lá de cima. Então, vamos usar essa regrinha para calcular, resolver essa questão daqui, ó. Encontre uma equação da reta tangente a curva y igual a elevado a x sobre 1 mais x² no ponto 1,1 sobre 2z. Então, lembrando, né? Então, você quer calcular a equação de uma reta tangente à curva. Para a gente calcular a equação da reta tangente, a gente precisa calcular a inclinação da reta tangente, que é dado pela derivada. Então,
y, y' de 1 vai ser igual à inclinação da reta tangente em 1 sobre 2e. Então, no caso aqui, eu vou ter que calcular y', né? Y' vai ser igual a a derivada do de cima, que vai ser o próprio elevado a x, certo? Vezes o de baixo, 1 mais x quadrado, menos o de cima, que é elevado a x, vezes a derivada de baixo, que vai dar 2x, certo? Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Então, ó, eu quero calcular o y' de 1. Então, eu vou substituir onde tiver x, eu vou colocar 1. Então, isso aqui vai ser igual a e. E aí eu vou ter 1 mais 1 ao quadrado, que vai dar 2. Então, eu vou ter 2e menos e vezes 2. Então, menos 2e. Olha que coisa. Tudo isso sobre 2 ao quadrado, que dá 4. Que vai dar 0. Então, olha só, a reta tangente nesse ponto daqui vai ser uma reta horizontal. A inclinação é 0. Então, se é uma reta horizontal, então eu tenho que a equação dessa reta vai ser y igual à constante que dá a altura dela. Y igual a constante. Essa constante aqui vai ser igual a quanto? Meio vezes E, né? Isso, o número de Euler. Então, essa aqui vai ser a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto daqui. Então, olha só, como a gente viu, né, lá em cima, que a gente resolveu uma derivada utilizando duas formas diferentes. Então, assim, às vezes pode ser que você veja um quociente e seja tentado a utilizar de cara a regra do quociente. Mas, às vezes, dependendo da situação, pode ser que seja mais simples de você simplificar isso aqui de alguma maneira, de modo a ficar uma função mais simples, uma expressão mais simples, de modo que você consiga derivar sem precisar utilizar a regra do quociente. Por exemplo, essa função daqui, né? Você pode separar isso aqui como sendo essa fração daqui, que vai dar 3x, mais essa fração daqui, ó, que vai ficar 2x elevado a menos meio. E aí, derivar isso daqui vai ser muito mais fácil do que usar a regra do quociente aqui. A derivada disso aqui, você vai usar a regra da potência. Então, a derivada de 3x vai dar 3, mais a derivada disso aí vai ficar menos 1 sobre 2, vezes 2, vezes x elevado a menos meio, menos 1, vai ficar menos 3,5. Então, é muito mais fácil do que usar a regra do quociente nesse caso. Então, vocês têm que analisar a situação aí e ver qual é a forma mais fácil de você derivar. E aí, no geral, a gente tem um resumo aqui de todas as fórmulas que a gente já viu, até agora, né? A derivada de uma constante é 0. A derivada de x elevado a n, você pega o n, desce e subtrai um do expoente, então vai ficar n vezes x elevado a n menos 1. A derivada de elevado a x vai ser elevado a x. A derivada de uma constante vezes uma função vai ser a constante vezes a derivada da função. A derivada da soma vai ser a soma das derivadas. A derivada da diferença vai ser a diferença das derivadas.
Aí agora o que a gente viu nessa aula foi a derivada do produto, que vai ser o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. E agora a regra do quociente, que é o de baixo vezes a derivada do de cima, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado.